Colega médica, seja muito bem-vinda. Nesta aula, eu vou te ensinar a criar planos de acompanhamento. Então, vai ser uma aula emblemática, onde daqui você vai sair com a cabeça explodindo, cheia de ideias para criar planos, protocolos de acompanhamento, para que você possa vender mais para o mesmo paciente. E não ficar sempre preocupada em atrair pacientes novos e vender apenas uma consulta para ele. Que você possa atrair o paciente, vender uma consulta e depois oferecer como um segundo passo um protocolo de acompanhamento. Vamos criar então os nossos protocolos de acompanhamento. Eu quero começar te dizendo que o paciente ele não quer mais comprar consultas isoladas, porque essas consultas isoladas normalmente não causam a transformação que esse paciente precisa ter, né? Aí você fica atendendo o paciente numa consultinha, encaminhando ele ao nutricionista, ao fisioterapeuta, ao terapeuta ocupacional, e você não consegue gerenciar a saúde desse paciente. Você não consegue fazer com que ele tenha a transformação que você precisa que ele tenha. Então, ele quer comprar a solução completa. Ele quer um plano que resolva o problema dele. Ele quer você como gestora da saúde dele. Então, a saúde está muito atrasada, porque por aí, em outros mercados, as pessoas já se preocupam em vender uma experiência completa, em ter acompanhamentos para as pessoas. E a saúde ainda está ali capengando devagarinho, vendendo consultinha. Então, vamos mudar esse paradigma e vamos começar a olhar a transformação como um processo de várias etapas? Então, para a gente começar, eu quero te contar a minha experiência pessoal, né? Eu tive uma hernia de disco cervical ano passado e eu fiquei um mês deitada, olhando para cima e chorando. Eu procurei um ortopedista e esse médico, na consulta dele, ele falou que nem uma matraca trica. Sabe o que é uma matraca trica? Uma pessoa que fala sem parar? Pois é, a consulta dele demorou uma hora, mas ele só falou comigo. Ele me contou tudo o que ia acontecer com o meu pescoço, que atividade física eu podia fazer, que remédios eu tinha que tomar, como seria a minha volta ao trabalho. Ele falou de tudo, mas ele não escreveu nada. Ele não me deu nenhum papel depois dali. E aí, acabou que ele fez um diagnóstico brilhante, né, de hérnia cervical, onde ele me explicou todas as alterações anatômicas que estavam acontecendo ali no meu pescoço, mas, no fundo, eu saí de lá com várias dúvidas, porque eu não anotei nada que ele escreveu. E eu, do meio da consulta para frente, já não ouvi mais nada, porque eu estava preocupada se eu ia ter que operar ou não. Então, na realidade, esse médico ele deixou o dinheiro na mesa, porque ali, naquele momento, se ele tivesse me oferecido um plano de acompanhamento para tratar minha hérnia cervical, eu iria comprar esse plano de acompanhamento. Se ele tivesse me dito que ele ia me acompanhar durante 6 meses, que eu ia fazer as fisioterapias lá com ele, que ele ia me indicar um acupunturista, que ele ia me acompanhar semanalmente através de contatos telefônicos para saber como é que eu estava, eu iria pagar com certeza, porque eu estava morrendo de medo de operar. Então, veja, essa deve ser a sensação que você tem quando você pensa que deixou dinheiro na mesa, que você poderia resolver o problema do paciente de uma forma completa e você não está resolvendo. Então, eu quero te relembrar aqui, a gente já teve uma aula sobre isso, sobre as 7 etapas do atendimento, que normalmente as médicas acham que a etapa do diagnóstico é a etapa mais importante. A gente tem a visão de que o paciente pagou a gente para dar um diagnóstico, enquanto na realidade não. A etapa mais importante é o plano, ou seja, o que que você propõe para ele. Você pode até nem ter diagnóstico, mas se você tiver um bom plano, o paciente sai de lá satisfeito. Então, veja, é importante que você lembre disso na hora de fazer o seu plano. Normalmente, a gente reserva aqui 5 minutos no final da consulta para dar a receita e o paciente ir embora. E na realidade, você tem que reservar mais tempo, porque é aqui que você vai explicar tudo que você vai fazer por ele e é aqui que você vai oferecer o segundo passo para ele poder comprar o seu plano de acompanhamento. Então, o nosso objetivo aqui com isso tudo é o quê? É aumentar o ticket médio. Sabe quando você chega no McDonald's e ele oferece lá, você quer uma batata média e um McFlurry para acompanhar o seu pedido? O que que a atendente está fazendo ali? Ela está tentando aumentar o ticket médio. Você já está ali no caixa do drive-thru, né, comprando o seu hambúrguer e a sua Coca-Cola.
Então, qual é o objetivo daquela pessoa? É fazer com que você gaste mais, porque você já está ali. É a mesma coisa do paciente sentado ali na sua frente. Você vai ter mecanismos de aumentar esse ticket médio para fazer com que ele gaste mais com você naquela sentada ali, tá? Claro, isso tudo do ponto de vista ético e moral. Você não vai oferecer algo que você não acredita que o paciente precise. Você concorda comigo que um plano de tratamento é muito mais efetivo do que uma consulta isolada? Então, por que que você se acha uma mercenária oferecendo isso? Já que o paciente vai se beneficiar, já que o paciente vai ficar muito mais satisfeito em fazer esse plano com você. Então, vamos parar com essas crenças limitantes aí de que ganhar dinheiro com medicina está errado, porque eu tô aqui para te dizer que não. Se você ganhar dinheiro com medicina de uma forma ética, ajudando pessoas, transformando pessoas, isso é a missão que você veio fazer no mundo. É seu servir no mundo que tem que ser muito bem remunerado. Então, qual é o jeito errado de fazer o plano? É falar igual a matraca trita. Se você só usar o recurso auditivo, você está deixando o paciente confuso. O erro de não anotar nada. Você fala, não anota um plano, não faz um plano para o paciente, está errado. Você não atender aos sistemas representacionais do paciente. Então, a gente já falou sobre isso em outras aulas, mas eu vou retomar aqui. Quais são os sistemas representacionais? São três: auditivo, visual e sinestésico. Na hora que você só fala, você está usando o auditivo. Se enquanto você fala, você puxa uma lâmina, você imprime uma coisa, você mostra um iPad, você vira a tela do seu computador e mostra uma figura do coração, da perna, enfim, você está usando recursos visuais para o paciente. Você pega um canetão, desenha. Não vai desenhar com caneta Bic, não, tá? Puxa uma caneta específica e desenha para que o paciente enxergue da onde ele está, né? Deixa um bloquinho do lado ali para que o paciente possa puxar e anotar o que ele quiser anotar. Porque se ele for visual, ele vai querer anotar, tá? Assim como eu. Se eu tivesse um bloquinho ali na consulta do ortopedista, eu teria anotado tudo que ele falou. Mas como eu não tinha, eu só me lembrei disso depois e eu acabei perdendo a oportunidade. Se o paciente for sinestésico, ele precisa tomar um cafezinho antes de você apresentar o plano, né? Eu tenho uma mentorada que ela faz isso, ela traz um café com uma pepitazinha de cacau para o paciente antes de apresentar o plano. O que você está fazendo com isso? Ativando a porção sinestésica do seu paciente. Né? Se tiver uma música ambiente, um cheirinho, se ele for no banheiro e tiver um álcool em gel com perfume, né? Ou seja, ativar o sinestésico é importante para você vender os seus planos de acompanhamento. Não olhar nos olhos. Meu amor, olhar nos olhos é sinal de conexão. É sinal de que você está falando a verdade. Então, olhe nos olhos do seu cliente na hora de falar. Não observar as reações do paciente. Então, observe se ele está sentado assim muito para trás, se ele está na defensiva, com o braço cruzado, se ele está todo encolhido, se ele está com medo, se ele está ansioso. Então, tudo isso você tem que observar na hora de oferecer o seu plano de acompanhamento, tá? Não se certificar de que ele entendeu o assunto. Meu amor, não é porque você falou que ele entendeu. Você tem que se certificar. Você está entendendo o que eu estou falando? Você tem alguma dúvida? Eu gostaria de tirar alguma dúvida, tá? E o último erro é não anotar os passos do plano que você tem para ele. Pelo amor de Deus, Marielle, anota tudo o que tu falou. Porque senão o paciente vai sair dali com a mão abanando e ele não vai fechar com você plano nenhum. Então, Camila, o jeito certo de fazer esse plano. Escreva as orientações, se possível, numa folha timbrada específica para isso, né? Ter um material gráfico que explique como é o seu trabalho, quais são os pilares do seu trabalho. A gente já teve uma aula aqui sobre método de trabalho, e é nesse momento aqui, quando começa a apresentar o plano, que você vai puxar a sua lâmina e vai mostrar para ele como é que é o seu método de trabalho, tá? Ofereça uma solução para ele, uma solução completa, ou seja, um atendimento multiprofissional com vários pontos de contato presencial, pontos de contato online, aulas que ele pode assistir, e-book que ele pode imprimir, áudios motivacionais que ele pode colocar de manhã na caminhada dele, meditações, produtos físicos que ele pode receber em casa. Então, quanto mais pontos de contato, melhor. De novo, olhe nos olhos para demonstrar confiança no seu trabalho. Observe as reações do paciente. Precifique corretamente.
você vai precisar olhar quanto cada profissional daquela equipe vai cobrar e você vai ter que embutir imposto e vai ter que cobrar isso do paciente, tá? Lembrando que a nota do plano quem emite é você, porque você é a dona do plano. Então, você vai contemplar todos esses custos dentro do teu plano, tá? Entregue o plano escrito. Entregue o plano escrito. Eu tenho que repetir isso várias vezes para você. Não é de boca, é escrevendo, tá? E ofereça um mimo para ele, um café, um docinho antes do plano, porque aí você está ativando o sinestésico dele. Então, vamos para os exemplos para a gente deixar isso mais claro para você. Nutrologia. Já mostrei aqui para você na aula passada esse diagrama que mostra os pilares desse método. Então, como seria um plano baseado nesses pilares? Na alimentação, você vai diminuir carboidrato, vai fazer uma dieta balanceada, vai retirar o leite. No mapeamento oxidativo, você tem uma hipovitaminose tal, que você vai ter que repor. Você está com a ferritina baixa, que vai ter que repor. Você tem esses e aqueles sinais de inflamação, de oxidação, certo? Na mudança de hábitos, a gente vai ter três prioridades aqui: dormir de 6 a 8 horas por dia, fazer uma higiene do sono, fazer atividade física 30 minutos 5 vezes por semana, parar de tomar refrigerante, tá? Isso aqui é um exemplo de como você vai apresentar o plano para o seu paciente. Na suplementação EV, eu vou colocar para o senhor vitaminas B1, B2, B6, B12, vitamina D, antioxidantes e ferro. Tá? Então, desse modo aqui, o paciente consegue observar o plano dele como um todo. E você não vai precisar fazer isso tudo numa consulta só. Aí, a partir daqui, você vai pegar e vai dividir isso em 3, 4 consultas, que vai demorar 6 meses. Entende? Então, não é obrigatório a gente resolver todos os problemas do paciente numa mesma consulta. Eu acho que a gente aprendeu isso no SUS, né? No SUS é que se você não resolver toda a vida do paciente numa consulta só, ele não consegue mais resolver com você, porque ele vai voltar daqui a 6 meses, porque não tem vaga. Não é verdade? Então, eu quero que você fracione o tratamento, que o paciente não saia de lá com uma enxurrada de exames, uma enxurrada de medicações para tomar, que você separe, que você porcione o tratamento, para que ele consiga ir evoluindo e vendo os resultados. Então, veja esse outro exemplo aqui, ó. Esse outro exemplo, o paciente vai ter 5 pontos de contato com essa médica. Aqui ele vai ter uma consulta da Mesh com a Nutri juntos e uma bioimpedância na entrada. Depois ele vai ter uma infusão semanal ou de 15 em 15 dias. Depois ele repete essa consulta com a Nutri e com a médica ao mesmo tempo. Colhe exames laboratoriais e volta no reaval para novas metas. E aqui ele vai avaliar a transformação que ele teve durante esses 6 meses e vai propor a próxima etapa, as próximas metas do paciente. Então, aqui, esse plano tem duração de 3 ou 6 meses, com 2 consultas conjuntas, uma consulta de fechamento, 6 infusões, uma bioimpedância e uma rodada de exames. Tá vendo como tá claro? Eu consigo ver o que eu estou comprando? Eu consigo pegar nas etapas da transformação, certo? Então, agregando a isso, você vai ganhar um grupo de WhatsApp de acompanhamento. Então, você pode fazer um grupo de WhatsApp, você, a nutricionista e o paciente. Então, quando o paciente for no supermercado e tiver lá arroz integral, arroz branco, ele manda essa dúvida no grupo, a nutricionista responde. Ah, eu vou comprar o leite de aveia com 2 ingredientes ou com 3 ingredientes. A nutricionista ajuda. E na hora que o paciente coloca lá no grupo que ele tem um efeito colateral, o Ozempic, por exemplo, é você que vai responder. Entende? Então, esse grupo de acompanhamento do WhatsApp serve para você gerenciar a saúde do paciente de uma forma mais próxima. Você pode fazer também um e-book com orientações, né? Onde ele pode imprimir um e-book de receitas e áudios semanais de motivação. Também são importantes aqui, às vezes, nesse plano. Essa outra médica aqui, ela fez 4 planos de acompanhamento e ela foi agregando coisas a cada plano. Então, veja, esse plano premium é uma primeira consulta com ela, depois 3 consultas mensais, uma consulta com a Nutri e o acompanhamento alimentar por 4 meses no grupo de WhatsApp. Se você agregar a tudo isso mais uma planilha de exercícios, aumenta o preço. O próximo acompanhamento, que é o acompanhamento Silver, além disso tudo, a planilha de exercícios e tal, tem uma soroterapia, 2 sessões. E o plano Diamond tem tudo isso e mais uma acupuntura, 6 sessões para emagrecimento. Então, veja, você está dando aqui possibilidades ao cliente do que ele vai escolher. Você apresenta para ele o que ele quer e ele escolhe como ele vai
aderir ao plano. Aqui eu estou te dando dois exemplos lindos, né, de lâminas escritas que o paciente leva para casa. Então, aqui a doutora Tinai colocou nome, peso, data, dieta, as calorias, o tempo, os exercícios que ela propôs, quais são as medicações e a data do retorno. E aí, aqui no planejamento terapêutico, as observações importantes para esse cliente. Além disso, ela fez um planner, né, semanal, onde aqui ela vai colocar tudo que o paciente precisa realizar durante a semana. Vai colocar também notas complementares aqui e um checklist de hábitos, né, com água, fruta, exercício e sono. Achei que ficou lindo, maravilhoso a forma como a Tinai colocou isso aqui para os pacientes dela. Outro exemplo de uma médica ginecologista com medicina do estilo de vida. Ela considerou aqui que 90 dias era um tempo de acompanhamento legal para ela. Então, ela colocou aqui, ó, uma consulta inicial com o método SMART, que é um método que se usa para determinar metas no estilo de vida, uma consulta com 45 dias e uma consulta com 90 dias. E aqui, entre as consultas, ela colocou follow-ups semanais com uma enfermeira navegadora. E essa enfermeira tem um script de atendimento, onde ela faz perguntas específicas, manda questionários, manda áudios, manda vídeos, né? Manda e-books para o paciente e garante que o paciente siga as orientações da médica durante esse período de 90 dias, tá? Tá lindo esse protocolo também. Essa pediatra aqui, olha, ela fez um protocolo Nascimento Humanizado, onde ela colocou 4 etapas nesse protocolo. Uma consulta pré-natal, uma assistência de sala de parto, depois 3 visitas de pós-parto diárias e depois uma consulta depois da alta, uma consulta pós-parto. E aí ela cobrou por esse pacote aqui um valor cheio. Então entenda, isso aqui faz com que o nascimento do seu filho tenha todos os problemas resolvidos. Você não precisa marcar consulta pré-natal, você não precisa arrumar um pediatra para a sala de parto, você não precisa arrumar outro pediatra para consulta pós-natal. Você faz tudo junto e cobra por isso, tá? Então, esse também ficou lindo, esse protocolo. Outro exemplo de medicina de família. Essa médica aqui, ela quer fazer um protocolo para tratar dor crônica. Então, ela criou o protocolo Viver Sem Dor, onde ela tem 4 pontos de contato com o cliente. No primeiro, é a etapa diagnóstica, onde ela vai entender como é a dor desse paciente. É realmente uma dor crônica? Ali ela vai propor o resto do andamento do protocolo. Onde, no segundo encontro, ela vai ter uma terapia manual, onde ela vai rever o tratamento medicamentoso aqui que foi feito no diagnóstico. Um segundo momento, com a nova terapia manual e mudanças do estilo de vida. E no terceiro encontro, aqui, né, depois do diagnóstico, o plano de crise, para que o paciente possa sozinho, através das mudanças do seu estilo de vida, conter essa dor. É lindo, né? E aí, associado a isso, um e-book de dor crônica e um contato ativo por telefone dela mesma com o paciente uma vez por mês. Então, meu amor, agora é com você. Escreva o seu plano de acompanhamento se baseando no seu método. Apresente o plano utilizando os sistemas representacionais que eu te apresentei aqui. Monte um material comercial apresentando o seu plano, explicando para o cliente o que ele está comprando. Por quê? Porque a clareza vende, lembra? E ofereça para os seus pacientes. O não você já tem. Eu quero dizer para você que você não tenha vergonha de apresentar o seu plano. Mesmo que o paciente fale não, eu quero que você seja uma caçadora de nãos. Eu quero que você vá buscar os seus nãos. Porque a gente sabe que se você não está recebendo nãos, é porque você está oferecendo poucos planos, tá? Então, buscar o não é importante e vai criar sua casca como vendedora e vai fazer você melhorar o seu plano de acompanhamento. Camila, mas o meu plano não está pronto. Não é para estar pronto, porque o seu plano ele vai ficar pronto no campo de batalha. O seu plano vai ficar pronto quando você aplicar e você corrigir a rota do barco. Então, não ache que o seu plano está pronto, ele não vai estar, ele só vai estar quando você for aplicar o seu plano. E aí, como o seu plano está num piloto, você pode até cobrar um valor mais barato para que você teste esse plano, para que você aprenda com o primeiro paciente que vai fazer o seu plano. Tá bom, meu amor? Então, um beijo para você. Monta o seu plano e leva lá na Mentoria Áurea.
nossos encontros ao vivo, para a gente tirar todas as suas dúvidas práticas, operacionais, como cobra, como não cobra, e se os profissionais não têm PJ para dar nota, como é que eu faço? Todas essas dúvidas a gente vai tirar juntas lá nos nossos encontros na Mentoria Áurea, tá bom? Um beijo para você. Tchau, tchau.